Salve, salve rapaziada! Eu vou estar ensinando para vocês a estratégia do gap, certo? Como consiste a estratégia do gap? Sempre lembrando, tá rapaziada? O único ativo que a gente vai estar operando aqui na Binomo é a CryptoIDX, certo? A gente não opera outros ativos aqui. Ah, Lucas, e por que não operar outros ativos? Rapaziada, todas as estratégias, todas as coisas eu desenvolvi nesse ativo, tá? Então, por que que é ótimo esse ativo para operar? Porque eu fiz toda uma catalogação, eu fiz todos os testes antes, tudo antes de estar passando para vocês, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é só a gente pegar um exemplo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele fica trocando de posição todo jogo? Um jogo ele joga de zagueiro, o outro de atacante, o outro de goleiro? Não. Ele joga só em uma posição e é exatamente por isso que ele é especialista, certo? Então o que que eu quero passar para vocês é o seguinte, se você quer ser bom em algo, se você quer ser realmente foda em algo, foca em uma coisa só. Tá? Eu vejo que a maioria dos traders erra muito em querer ficar trocando de gráfico, em ficar trocando a estratégia. Não que isso seja ruim, mas atrapalha e muito no seu desenvolvimento. Tá? Então, uma coisa que eu posso garantir para vocês é foca em um ativo só, foca em operar apenas uma estratégia, no máximo 3 ou 4, enfim. Tá? Por quê? Você ser especialista, você ser foda, você ser bom, realmente bom em algo, é o que vai te trazer retorno, tá? Então, para de querer ser bom em várias coisas. Ah, eu sou bom em price action, eu sou bom em probabilidade, eu sou bom em... Não, foca em ser bom, em ser ótimo em uma coisa só. Grava isso que eu vou falar agora. Ser ótimo em uma coisa vale muito mais do que ser bom em várias. Tá? Vou repetir, ser ótimo em uma coisa vale muito mais do que ser bom em várias. E o que que eu quero dizer com isso? Se você for ótimo no CryptoIDX, vai valer muito mais do que você ser bom em vários ativos. Tá? Por quê? O que vai te trazer resultado é você ser foda em uma coisa só. Tá? Por que que eu ganho dinheiro pra caralho? Porque eu só foco em uma coisa. Eu só foco em operar probabilidade. Eu não fico trocando a estratégia, eu não fico mudando de estratégia a todo momento. Eu foco em uma coisa só e eu ganho dinheiro nisso. Ou seja, foca só no CryptoIDX. E entra até um pouco de psicológico, tá? Todas as aulas do curso eu vou acabar abrangendo também um pouco de psicológico. Vou acabar ensinando um pouco do meu psicológico e isso é algo extremamente importante do mercado, tá? O mercado, eu me arrisco a dizer que ele é 95% psicológico, tá? 95% psicológico. Lucas, por que tudo isso? Rapaziada, se você não tiver bem para operar isso daqui, se você não tiver bacana para operar isso daqui, nada flui, tá? E não só no mercado financeiro, na vida, tá? Eu gosto muito de usar o exemplo de futebol e tudo mais, porque eu já fui jogador de futebol, eu já joguei bola, enfim. Então, o psicológico ele manda em tudo. Se você não tiver bem para operar, se você não tiver com o seu psicológico bom, você vai operar mal. Se você tiver com o psicológico abalado, por exemplo, antes de uma final de um jogo, você vai jogar mal. O psicológico, ele é 95% de tudo, tá? Então, rapaziada, o que eu quero dizer aqui para vocês, foquem em uma coisa só que o seu psicológico vai melhorar muito, tá? Então, foca também no seu psicológico, busca entender além das estratégias, busca entender além do gráfico, além disso daqui. O mercado financeiro é muito mais do que isso daqui. Certo? O mercado financeiro ele é psicológico, ele é um gerenciamento de risco, ele é várias e várias coisas. E o que vai fazer você ganhar consistência é você saber domar o seu psicológico. É você saber os momentos certos de arriscar mais, o momento certo de parar, o momento certo de continuar, tá? E como você ganha isso? Lucas, como que eu ganho? Como que eu aprendo isso? Com o tempo, tá? Você não vai ser consistente só com a estratégia, você não vai ser consistente só com gerenciamento, você não vai ser consistente só com dinheiro, tá? É a junção de várias coisas. E uma coisa que eu sempre bato na tecla para falar é o que? Um prédio ele não fica em pé com um pilar só. Assim como um trader não é consistente com uma coisa só. Então, o trader ele é a união de um bom gerenciamento com uma boa estratégia, com um bom psicológico, certo? É a junção dessas coisas que vai fazer você ser consistente, tá? Então, para de acreditar em tudo que você vê na internet,
Para de ouvir tudo que você vê na internet, tá? A internet ela é muito boa para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente ganhar conhecimento. Porém, saiba utilizar a internet ao seu favor. Porque quando você busca entender milhares e milhares de gerenciamento, de estratégias, o que acontece? Você acaba se confundindo na hora de operar, certo? Porque a estratégia X vai mandar você vender e a estratégia Y vai mandar você comprar. Ah, e não sei o que. Então, você é o que eu falo, rapaziada. Seja ótimo em uma coisa só. Foca em ser extremamente ótimo em uma coisa só. Para de querer ser bom em várias coisas. Ah, aqui nessa estratégia, olha, na outra estratégia aqui também. Não. Foca em uma coisa só, certo? Isso vai te levar à consistência. Se você realmente quiser viver de mercado, se você realmente quiser ganhar grana de verdade com isso daqui, você vai ter que saber utilizar o seu psicológico para ganhar grana com isso, certo? Então, vamos lá, sem muita enrolação, só queria passar um pouquinho do psicológico para vocês. Eu vou começar a explicar todas as estratégias. Lembrando, esse vídeo é apenas uma das estratégias que eu vou passar ao longo do curso, tá? Eu fiz uma breve catalogação para estar ensinando aqui, para estar passando para vocês. São estratégias simples, tá? Não são estratégias extremamente complicadas. Por ser probabilidade, a gente consegue operar com gráfico limpo, tá? Sem indicador, sem linha nem nada. E o que é a probabilidade? É olhar a cor, tá? A gente não olha, por exemplo, tendências, a gente não olha coisas assim, tá? A gente olha as cores de vela, a gente olha alguns padrões, assim como no Price Action tem o padrão de que respeitou aqui, vai respeitar de novo e tudo mais. A probabilidade também tem isso, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, vamos lá. A estratégia do gap ela consiste em basicamente você aproveitar os gaps do mercado, tá? Lucas, e qual o momento certo de eu estar fazendo uma entrada? Qual o momento ideal de eu estar fazendo, de eu estar entrando com valor maior, por exemplo, de eu estar entrando com valor menor? Qual o melhor momento para que eu esteja arriscando mais? Isso, rapaziada, vocês vão pegar com tempo de tela. E aí vai uma dica muito importante, tá? Rapaziada, de verdade mesmo, valorizem cada coisinha que eu vou passar aqui. Valorizem cada ensinamento que eu vou passar para vocês, tá? Porque é o que eu falo, rapaziada, o mercado não é só gráfico, tá bom? Então, uma dica para você ganhar tempo de tela. O que é tempo de tela? Vamos explicar isso daqui, vou deixar bem explicadinho. O que é tempo de tela? É você olhar o gráfico e entender o que ele vai fazer, certo? Porque o mercado ele segue padrões. E como você identifica esses padrões? Olhando o mercado, sempre olhando o mercado, tá? Então, por exemplo, o que eu faço para ter muito tempo de tela? Bom, eu primeiro defino o horário que eu vou operar, certo? Eu defino o horário que eu vou operar, busco operar nesse horário que eu determinei, certo? Mas eu busco entrar um pouco antes só para olhar o gráfico. Então, por exemplo, eu vou começar a operar hoje 3h30 da manhã, por exemplo. Quando for 3 horas da manhã, eu vou vir para frente do gráfico só para ficar olhando o gráfico. Eu não vou dar ordem nenhuma, eu não vou encostar no mouse, eu vou só olhar o gráfico. E por que que isso é tão importante? Primeiro que você já cataloga, tá? O que está funcionando, o que não está. Essa estratégia aqui tá bacana. Essa outra estratégia aqui não tá tão legal. Você catalogando, você já começa a entender como o mercado está se comportando naquele dia, tá? Porque o mercado vai ter dias que ele vai estar melhor, vai ter dias que ele vai estar pior, vai ter dias que determinada estratégia vai estar funcionando, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: busquem sempre ganhar esse tempo de tela a mais. Lucas, vou ir operar 10 da manhã. Beleza, cara, vai lá 9h50 e já começa a olhar o gráfico. Que seja 10 minutos, tá? 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã. Quando você for ver ao longo de um mês, você ganhou muito tempo de tela, tá? E o tempo de tela ele é essencial para você entender os padrões do gráfico. Lucas, como que você desenvolve tantas estratégias e estratégias tão assertivas assim? Cara, é simples. Eu tenho muito tempo de tela. Eu olho muito gráfico. Eu passo muito tempo olhando o gráfico. E isso, com certeza, é um dos segredos do mercado, tá? Você olhar o gráfico incansavelmente, tá? Você olhar o mercado, você ser apaixonado pelo gráfico, tá? Por que que eu ganho dinheiro com isso daqui? Porque eu sou apaixonado por isso.
eu amo olhar gráfico, eu amo analisar o gráfico, tá? E vocês têm que entender que se vocês quiserem ganhar grana com isso, vocês vão ter que ser apaixonados por isso daqui, certo? Então, busca olhar o mercado, busca sempre entrar, ó, anota essas dicas, busca entrar antes do que você combinou para operar, para só ficar olhando o gráfico. Pô, amanhã eu vou começar a operar 9 da manhã, beleza, mano, 8h50, 8h40, eu vou para frente do gráfico só para ficar olhando, tá? Por que que isso é extremamente importante? Para ganhar tempo de tela, para entender como o mercado está hoje. O mercado de hoje não é o mesmo mercado de amanhã e não é o mesmo de depois de amanhã. O mercado ele se comporta diferente, tá? Cada dia é um mercado diferente. Cada dia o gráfico se move, muda. Aqui, por exemplo, estava um gráfico com muito pavio, muito lateral. Aqui, nesse momento de agora, já é um mercado mais tendencioso. Aqui ele já está buscando lateralizar de novo. Então é o que eu falo, o mercado ele se atualiza a cada momento, tá? Ele muda a cada momento. E isso é extremamente importante que vocês entendam, tá? Para que vocês consigam ganhar grana, tá? Então essa é uma dica valiosa de você olhar o gráfico sempre antes de operar. Não já abrir o gráfico, vou começar a operar. Não, cataloga antes. Vê o que está funcionando, vê o que não está funcionando, certo? Então, presta muita atenção em tudo que eu vou passar aqui, em todos os ensinamentos, certo? Então, bora lá para a estratégia. A estratégia do gap, ela basicamente consiste em você esperar um gap acompanhando a tendência para você entrar. Se vocês observarem aqui, o mercado estava numa tendência de alta, certo? Ele veio subindo. E o que ele faz durante uma subida? Ele cria velas, mais velas verdes do que velas vermelhas. Velas maiores verdes, algumas vermelhas, algumas leves correções. Tá? E o gap, ele sempre vai acontecer no mercado. Um exemplo de gap é aqui. Então, vendo essa vela verde? A outra deveria ter nascido exatamente nessa linha. Ela nasceu um pouquinho acima. Tá? E o que a gente faria aqui? Compraria. Ou seja, a gente compra basicamente para a mesma vela, tá? As nossas ordens são sempre basicamente para a mesma vela, tá? Então, por quê? A gente precisa esperar o gap acontecer. Quando ele acontece, a gente entra para aquela mesma vela, tá ok? Então, é o seguinte, aqui nessa tendência de alta, estão vendo que nessa vela ele criou gap? Quando eu vi que essa vela criou gap em relação a essa, o que é o gap? Tá? Já explicando, se você não entende muito de mercado, não sabe o que é gap, gap é basicamente a vela nascer acima de onde ela deveria. Ou seja, a vela verde terminou basicamente aqui, a outra deve nascer exatamente no fechamento da outra. Se ela nascer um pouco acima do fechamento da outra, isso é considerado um gap. Ou um pouco abaixo, supondo que ela terminou nessa linha e a próxima vela nasceu abaixo, também é um gap. Então aqui a gente teve esse primeiro gap, tá? Acompanhando essa tendência, o gap ele foi de alta. Então exatamente nessa mesma vela a gente faria uma compra. Pô, beleza, já seria 1 a 0 tranquilo, tá? 1 a 0 tranquilo. Aí beleza, a gente esperaria um próximo gap. E ó que legal, já apareceu 2 seguidos aqui, tá? Deu mais uma vela verde. Estão vendo que essa vela aqui nasceu um pouco acima de onde ela deveria? Ou seja, era para ela ter nascido aqui mais embaixo e ela nasceu aqui um pouco mais acima, certo? A gente entraria numa compra exatamente nessa vela verde, mais 1 a 0, tá? Ou seja, só aqui 2 a 0. No fechamento dessa verde, a outra também nasceu de gap, tá? Nasceu com gap. Era para ela ter nascido exatamente aqui, ela nasceu um pouco acima. A gente já efetuaria outra compra e mais um gain. 3 a 0 só aqui. Já é meta batida, com certeza, tá? E por que que já é meta batida? O que eu indico para vocês é nunca ficar dando muitas ordens. Ah, Lucas, mas eu gosto de dar 10 ordens, 20 ordens por dia. Ó, a frase que eu vou falar agora, com certeza é a virada de chave de muita gente. Pode ser a sua virada de chave. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Para de focar em quantidade. Foca em qualidade. Que é aí que você vai ganhar dinheiro de verdade, tá? Então, mano, só nesse 3 a 0 você já teria feito grana. Você já teria batido sua meta, você já teria ganho dinheiro e com certeza já poderia sair do mercado. Mas aí beleza, vamos supor que você continuou operando.
O mercado, depois dessa tendência de alta, começou a se formar uma tendência de baixa, porém, mesmo ele dando essa corrigida, a tendência que está majoritária aqui, a maior tendência ainda é a de alta. E aí, o que aconteceu? A gente pegou 1 a 0 aqui, certo? Pegou 2 a 0 aqui, 3 a 0 aqui. Aí, beleza, não formou nenhuma estratégia de gap de alta aqui, só que aqui ela formou. Estão vendo? Exatamente nessa vela verde aqui, no final dela, nasceu essa outra aqui. Ela deveria nascer exatamente no final dessa. Tá? Ou seja, exatamente onde eu estou passando o mouse. Estão vendo que ela abriu aqui, ó, um pouco mais acima? Gap de alta. A gente efetuaria uma compra para essa mesma vela, tá? Sempre ressaltando isso. É a estratégia sempre para a mesma vela, tá ok? Então, beleza. Essa vela aqui nasceu com gap de alta, mais uma entrada 4 a 0, certo? Aí, beleza. Nasceu essa daqui não nasceu com muito gap, essa daqui também não. Já seria 4 a 0 tranquilamente, beleza? Aí tranquilo, o mercado ele lateralizou. Estão vendo que ele lateralizou aqui, ó? Ele ficou mais nessa região, não continuou dando aquela subida que ele estava dando. Então, aí o que a gente faz? A gente espera formar uma nova tendência. Estão vendo que aqui ele já começou a formar essa tendência de baixa? Então, opa, a gente já fica atento aos gaps de baixa que podem acontecer, certo? E olha que bacana. No final dessa vela vermelha, era para outra vela vermelha nascer aqui, ó, exatamente onde eu estou com o mouse, aqui. Estão vendo que ela nasceu bem mais abaixo? Ou seja, nessa vela vermelha a gente já efetuaria uma venda. E, pum, mais um gain. 5 a 0 só aqui, certo? 5 a 0 só nesse curto intervalo de tempo, beleza? Então, rapaziada, é o que eu falo, o conhecimento ele vai te fazer ganhar dinheiro, mano. Foca em conhecimento, certo? E aí aqui a gente teve esse gapzinho de baixa, certo? Aqui a gente teve esse outro gap de alta, tá? Então, o mercado ele sempre vai repetir isso, certo? Ah, Lucas, e se o gap for ao contrário? Por exemplo, aqui, ó, essa vela vermelha, correto? Era para outra vela nascer aqui. Ela nasceu acima de onde ela deveria. Lucas, você entra comprado aqui ou vendido? Não. A gente não faz absolutamente nada. A gente só entra num gap quando ele está acompanhando a tendência. Por exemplo, aqui, ele não começou a formar essa tendência de alta. O que acontece? A gente fica atento aos gaps de alta, correto? Então, vendo que aqui no final dessa vela verde era para nascer outra, aqui do lado ela nasceu mais acima, essa vela aqui ela nasceu um pouco acima de onde ela deveria, a gente efetuaria uma compra e mais um gain, 6 a 0. Tá? Então a estratégia do gap ela basicamente consiste em você sempre seguir a tendência que o mercado está naquele momento. Tá? Então aqui nessa alta a gente pegou alguns gains, na baixa a gente também pegou gain. Tá? Então, Lucas, essa estratégia nunca dá loss? Sim, ela dá alguns loss. Porém, o que vai fazer você ganhar grana é você saber o momento certo para você estar arriscando, tá? E é o que eu falo, rapaziada, foca em qualidade, não em quantidade. Pô, a gente pegou 6 a 0 aqui. Para que você vai continuar operando? Pegou 6 a 0 num período de operações, já para, é meta batida e volta só no outro dia, correto? Então, foca em poucas ordens, tá? Foca em dar no máximo 5 ordens por dia. 6 já é muito, beleza? Então, a estratégia do gap ela é basicamente isso, tá? Eu vou fazer outra aula que vai ser operando a estratégia do gap na prática, para você entender melhor ainda como a estratégia funciona. Mas só catalogando aqui você já viu como essa estratégia ela é assertiva pra caramba, certo? Então, rapaziada, é basicamente isso. Não tem muito segredo, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que veio uma vela verde e aí nasceu uma vermelha com gap. Aqui não foi um gap, mas vamos supor que ela nasceu... Na verdade foi um gap, né? Era para ela ter nascido aqui, ela nasceu um pouco mais abaixo. Lucas, você faria uma venda nessa vela vermelha? Não, tá? Por quê? Porque a vela passada foi verde. A gente só pega a estratégia do gap quando é acompanhando a cor passada. Por exemplo, aqui, não deu essa vela verde? Certo? Deu essa verde. Tá vendo que essa vermelha nasceu com gap?
Nasceu com gap de baixa. A gente não pegaria aqui uma compra, nem uma venda. A gente não faz nada. A gente só pega as entradas quando é acompanhando a vela passada. Ou seja, por exemplo aqui, ó, vou pegar aqui. Por exemplo aqui, foi uma vela verde e um gap de alta, aí a gente pega. Foi uma vela verde e um gap de alta, aí a gente pega. Foi uma vela vermelha e um gap de baixa, aí a gente pega. Foi uma vela vermelha e um gap de baixa, a gente pega. Foi uma vela verde e um gap de baixa? Não. É só acompanhando a vela passada. E ó, eu explicando a aula, acabou de acontecer uma entrada aqui, porém eu não consegui ver, tá? Tava explicando aqui atrás, não vi, tá? Mas ó, deu uma vela vermelha, nasceu uma com gap, a gente pega a venda. Ah, Lucas, e se eu pegar a venda um pouco abaixo? Não vou conseguir pegar exatamente no nascimento, não tem problema, tá? Por quê? Uma coisa também que é muito importante vocês verem é o que? É o tamanho das velas passadas. O gráfico ele vai sempre fazer velas mais ou menos do mesmo tamanho. Então aqui são velas basicamente do mesmo tamanho. Aqui ele já estava fazendo velas maiores. Então a certeza, lógico, não é um mercado de certeza, mas a probabilidade de dar mais velas grandes é gigante, certo? Então, por exemplo, aqui deu essa vela vermelha. Era para ela ter nascido aqui, mas em cima ela nasceu com gap de baixo. A gente pegaria uma venda e mais um gain, certo? Então, 7-0 só nessa catalogação. Lucas, e esses gaps a gente deve pegar só na CryptoIDX? Sim, a gente só vai operar a CryptoIDX, certo? Todas as estratégias são para CryptoIDX. E as vantagens da CryptoIDX, o payout dela nunca baixa, tá? O payout dela sempre fica no mínimo 80%, 85%. Então, mano, foca só nesse ativo aqui, tá? Então essa estratégia do gap, ela é muito assertiva, ela é muito foda. Saiba o momento certo de estar utilizando ela, tá? Saiba o momento exato de estar dando ordens, tá? Pega tempo de tela para você entender os momentos que a estratégia do gap vai funcionar melhor. Pega os melhores momentos do mercado, tá? Busca ter uma rotina de operação. O que é uma rotina de operação? Não abrir o gráfico qualquer horário e vou começar a operar aqui. Tô fazendo nada, vou abrir umas ordens. Não é assim que o mercado funciona, tá ok? Então, Lucas, como você faz? Eu tenho o meu momento que eu paro e opero, tá? Eu paro e falo, pô, agora eu vou operar, agora eu vou trabalhar. Tá? Você não tem uma rotina no seu trabalho? Você acorda de manhã, toma um banho, toma um café da manhã, se veste e aí vai trabalhar? Aqui no mercado é a mesma coisa. Você deve ter uma rotina. Tá? Você deve ter o seu momento para operar, para trabalhar. Não é porque não tem um chefe do seu lado enchendo o saco que você vai deixar de trabalhar, que você vai deixar de se dedicar. Tá? É exatamente por não ter alguém aqui te cobrando que você deve se dedicar. É isso daqui que pode mudar a sua vida, certo? Só depende de você, mano. Então, tenha o seu momento de operar. Defina todos os dias às 7 da manhã eu vou operar. Todos os dias às 2 da tarde eu vou operar. E aí, você para e opera naquele horário. Por quê? O seu cérebro ele entende que agora é o momento dele estar operando. Tá? O seu cérebro ele entende que agora é um momento de mais atenção. Pô, agora certo? Isso se chama subconsciente. A gente não controla o nosso subconsciente, tá? A gente pode mandar sinais para que ele funcione melhor. E como é esses sinais? Fazendo isso, tendo a rotina. Pô, 2 horas você vai começar a operar, o seu cérebro já vai começar a trabalhar melhor. Ele já vai começar a entender, opa, agora é a hora de operar, agora é a hora de ter mais atenção. Correto? Então, o que eu quero passar para vocês aqui são essas coisas, tá? O psicológico ele manda muito no mercado, tá? Então, rapaziada, foquem nisso, tá? Busquem pegar bastante tempo de tela. Como eu já disse, vamos ter uma aula prática onde eu vou ensinar na prática, onde eu vou operar com vocês a estratégia do gap, onde eu vou mostrar, eu peguei essa entrada por esse motivo, essa daqui eu não peguei por esse motivo, para que vocês entendam, tá? Como é a estratégia do gap na prática, certo? Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que você tenha entendido essa aula, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, a gente vai ter a aula operando na prática, onde eu vou explicar mais pesado ainda, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, reveja e veja o vídeo de novo,
tá? Não acha que vendo o vídeo uma vez você já vai pegar a estratégia, vendo o vídeo 2 vezes você já vai pegar a estratégia. Não é assim, tá? Demora. Então, busca ver e rever o vídeo umas 3, 4, 5 vezes até você definitivamente entender como funciona, certo? Ó, e outra explicação aqui, ó. Estão vendo que essa vela nasceu com gap de baixa? Era para ela ter nascido aqui, ela nasceu aqui. A gente não faz nada. Porque a gente só pegaria se ela nascesse com gap de alta, acompanhando a vela passada. Ela nasceu com gap de baixa, a gente não faz nada. Certo? Então é basicamente isso. Veja e reveja esse vídeo algumas vezes para que você realmente entenda, tá? E é basicamente isso, tá?